Fala, meus amigos, minhas amigas ligados aqui no Dois Toques, a casa do futebol, para a gente trazer uma notícia péssima para o torcedor do Flamengo. Para o final da temporada, para a final da Libertadores. Pedro, com uma lesão na coxa, está fora, não só da final da Libertadores, como também da temporada 2025. Felipe Luiz vai ter que se virar nos 30 para conseguir um substituto, não só para o Pedro. Afinal de contas, o Plata também não joga a final da Libertadores contra o Palmeiras, daqui pouco mais de uma semana, né? E, enfim, vai ter que se reinventar. O Flamengo tem opções e a gente vai discutir aqui quem é que está à frente para nessa temporada tentar protagonismo e fazer com que o Flamengo conquiste Libertadores, Campeonato Brasileiro, pelo menos um dos dois, né? E vamos falar também, em meio a uma semana, na verdade não só a semana, em meio a tempos em que o presidente do Flamengo, o BAP, tem criticado muito os gramados sintéticos, falando que o Flamengo gasta uma fortuna, 100 milhões, para manter o péssimo gramado do Maracanã, e enquanto isso clubes gastam 10 milhões, sei lá, 10 vezes menos, para manter um gramado que ele falou, um gramado de plástico e tal. Não bastasse o presidente do Flamengo criticando, ainda teve treinador de time que joga no sintético falando besteira, dando munição para esse tipo de comentário. A gente vai falar sobre isso e muito mais depois da vinheta. Bom, quero agradecer aos mais de 50 mil inscritos aqui no Dois Toques, a Casa do Futebol. Com muita satisfação, a gente faz esse conteúdo para você, falando do seu time, muitas vezes trazendo elementos importantes dos bastidores do mundo da bola, falando do Campeonato Brasileiro, a rodada. Hoje tem rodada de Campeonato Brasileiro e a gente vai, é claro, né, através dos shorts, vamos falar muito. Amanhã, vídeo, muita coisa para vocês. Mas agora a gente vai falar dessa notícia ruim para o torcedor do Flamengo e boa para o torcedor do Palmeiras, é claro, né? O Pedro está fora da final da Libertadores e está fora da temporada 2026. O próprio Pedro já se manifestou nas redes sociais e explicou, né, o que está acontecendo, desejou sorte aí, que confia no Flamengo, nos jogadores, nos companheiros. O Pedro vinha enfrentando um problema na mão, agora é uma lesão na coxa, então por conta aí de problemas musculares, Pedro fora da temporada. Para a final da Libertadores é desastroso porque o Flamengo contava com o retorno do Pedro, mesmo que meia bomba. E sem o Gonzalo Plata, sem o Pedro, como é que o Felipe Luiz vai armar esse Flamengo? O reserva imediato é o Juninho. Mas o Juninho, o próprio Felipe Luiz, para mim, deixou claro que está no final da fila. O Wallace hoje está à frente do Juninho, nessa briga por posição. Todavia, quem realmente deve ser utilizado é o Bruno Henrique. Não foi punido, foi absolvido pelo STJD por fraude e manipulação de resultado, foi absolvido. E tem feito gols importantes. Tudo bem que foram gols contra o Sport, ok, está rebaixado, mas foram gols importantes. Gols contra o Santos, né, que está brigando também contra o rebaixamento. No 3-2 o Bruno Henrique deixou a marca dele. Contra o Sport fez 2 gols. Depois mais um contra o mesmo Sport na Ilha do Retiro. Então tudo bem que foram jogos contra equipes tecnicamente bem inferiores. Acho que o Flamengo vai enfrentar nos próximos jogos, vai pegar o Fluminense hoje, vai pegar Palmeiras em final de Libertadores, ainda vai pegar o Mirassol, enfim, uma agenda mais complicada do que Sport e Santos, né? Mas o Bruno Henrique tem recuperado algo que ele tinha perdido há um tempo, o protagonismo. Bruno Henrique, desde a temporada passada, não é titular. Claro, tem minutagem, é um jogador da confiança, não só do Felipe Luiz, mas tem muito prestígio com a torcida do Flamengo, mas não vinha tendo tanta minutagem nessa temporada. E aí tudo aconteceu para que o Bruno Henrique voltasse a ser relevante para o Flamengo.
E tudo mesmo, né? Tanto dentro como fora de campo. A absolvição improvável por manipulação de resultado, porque o precedente era a punição. Todos os outros que estiveram envolvidos em situações bem menores, de delito menor, foram punidos, e rigidamente punidos. Então as coisas aconteceram em prol do Bruno Henrique, para que o Bruno Henrique possa ir jogar final de Libertadores, reta final de Campeonato Brasileiro, recuperou a confiança. Era um jogador que somava ali um pouquinho, tá, mas não tinha protagonismo, e agora vai ter que ter, porque senão o Flamengo vai passar por problemas. Hoje contra o Fluminense já vamos começar a ver se o Bruno Henrique também consegue manter esse protagonismo em jogos mais complicados. Bom, mudando o assunto, falando sobre a luta aí contra o gramado sintético, o presidente do Flamengo já falou muita coisa, né, contra o gramado sintético, que é um desequilíbrio econômico, porque enquanto o Flamengo investe 100 milhões, o Palmeiras investe 10. Ele não falou deliberadamente o nome, né, do Palmeiras, do Botafogo, dos times que usam, né, Atlético Mineiro e tal. E aí, um treinador que é super criticado pela falta de competência mesmo em diversas situações de jogo, que é o David Ancelotti, treinador do Botafogo, é extremamente criticado pelas decisões que toma, pela pobreza tática do Botafogo, não tem jogada ensaiada muitas vezes. Agora vai ser criticado por conta da última que ele soltou na coletiva de ontem, dizendo que o Arthur Cabral, que enfrenta diversos problemas, é edema ósseo, é problema na lombar, é ritmo de jogo, tá acima do peso, tá. Agora a culpa do Arthur Cabral não jogar é por causa do gramado sintético do Newton Santos. Aí o David Ancelotti é aquele fogo amigo, né? É brincadeira. Ele deu uma declaração dando a entender que o Arthur Cabral não atuou na partida de ontem, porque isso, de certa forma, agravaria o estado crítico de saúde com o qual ele já convive há um tempo, né? Mas a verdade é que o Arthur Cabral ele veio bichado. Ele já está jogando com esse edema ósseo, ele tem atuado no sacrifício. Qualquer jogo para o Arthur Cabral é problema, né? E aí, vindo de um treinador de um time que joga no gramado sintético, falar um negócio desse, né, que o Arthur Cabral não jogou porque o sintético atrapalha, pode agravar a lesão, é uma forma muito inocente, ou é burro mesmo, de dar munição para os adversários do gramado sintético. Olha, se eu fosse a diretoria do Botafogo, trocava uma ideia, conversava com o cidadão, apesar da tendência ele não permanecer para 2026. Brincadeira, né? Eu fico por aqui. Um abraço a todos vocês e até a próxima Dois Toques, a Casa do Futebol.